Olá, eu quero saudar a todos que nos acompanham pela TV Manaim, no canal 126, em Embratel também, no canal 85 pela Sky Livre, a todos que estão nos assistindo também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, a todos a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Um programa que deixa claro a diferença entre a ciência e a fé. A ciência que vem da obra criadora de Deus e que, apesar de tão extraordinária, de nos oferecer tantos requisitos para o desenvolvimento da tecnologia, para o desenvolvimento da sociedade, ela se encontra, de uma certa forma, restrita, essas 4 medidas do universo. Enquanto que a fé que o Senhor nos deu, de uma forma como um presente para que pudéssemos, então, desfrutar das bênçãos da sua eternidade, entendermos aqueles que são os mistérios que vêm da sua glória. E nós sempre tratamos essa diferença com muita clareza. E os temas de ciência e fé também são trazidos, além de uma forma objetiva, de uma forma clara, mas também de uma forma leve, trazendo muitas vezes conteúdos técnicos, mas de uma forma em que todos podem então compreender o aspecto tanto válido da ciência quanto até mesmo da palavra de Deus. Nós usamos então a ciência como uma abordagem didática para verificarmos diversos aspectos da palavra do Senhor. E hoje, no nosso programa, nós vamos falar aqui a respeito dos limites da razão. É a terceira parte. Na primeira parte, nós abordamos a respeito do espaço, do tempo, falamos os limites da ciência, dessa área da física. No segundo episódio, tratamos a respeito da vida e a morte. Trouxemos aqui alguns aspectos hoje do desenvolvimento da ciência com relação a esse assunto. E hoje aqui nós vamos falar a respeito de uma outra parte, uma outra grandeza da física que se refere à entropia. Então nós vamos ver aqui a respeito dessa ação do tempo que vai aumentando o nível de desordem das coisas e que há limite. Há limite para tudo com relação à matéria. Será que nós podemos retroceder ao envelhecimento das coisas, retroceder este nível de desordem? Nós vamos falar aqui a respeito de formas de conservação da matéria. E estamos aqui com membros do Grupo Ciência e Fé, especialistas da área, para tratar a respeito desse assunto. Apresentar aqui então agora os nossos convidados aqui da mesa, começando por um companheiro nosso que está estreando aqui, que é o pastor Alonso, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Como o senhor está estreando, pastor Alonso, eu vou pedir para que o senhor fale a sua formação, a sua trajetória aí acadêmica e como membro do Grupo de Ciência e Fé. Amém. Paz do Senhor a todos. Eu sou engenheiro mecânico e especialista na área de manutenção de equipamentos, trabalhei em grandes empresas, estou concluindo o mestrado na área de economia, com um projeto específico de inteligência artificial, com modelagem de preços voltados para isso. Muito bem, estamos aqui também com o Dr. Marcos Saúde, a paz do Senhor. A paz do Senhor, alegria estar aí novamente, com os irmãos. Amém. O Dr. Marcos, que é graduado em Ciência da Computação, tem especializações, mestrado na área de inteligência artificial, professor universitário, oficial de justiça, e sempre está aqui conosco nas gravações dos nossos programas, assim como o professor Tiago Costa, a paz do Senhor. Paz do Senhor, os irmãos. Está sempre aqui conosco, principalmente para tratar desses assuntos que, para quem não é da área, parece ser muito complicado, mas que nos ajuda a tornar cada vez mais de fácil compreensão, né? Vamos ler um texto aqui, um texto base da palavra, que está em Judas, no capítulo 1, no primeiro verso, mesmo a segunda parte desse texto, que vai nos dizer assim: aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Né? Essa questão da entropia, né, nós inclusive já tratamos de uma forma bem específica sobre ela em uma outra oportunidade, mas aqui nós vamos tratar um aspecto que é da conservação, não é? A conservação das coisas. E o texto aqui ele vai nos falar exatamente da vida, nossa vida espiritual, da vida espiritual do servo, que é conservada pelo Senhor Jesus. E vai ser importante aqui porque ao longo do nosso episódio nós vamos tratar de alguns aspectos importantes que colaboram para essa preservação, para essa conservação
da vida espiritual. Por outro lado, a gente sempre trata a ciência primeiro, antes da gente vir com essa parte profética, espiritual. E eu vou pedir de início que o professor Tiago fale um pouquinho para nós, até para a gente trazer à tona aqui novamente essa questão da entropia, esse conceito, né, para já dar uma clareza maior para os nossos irmãos, aqueles que estão nos acompanhando. Então, a entropia, ela é uma forma com que a física encontra para medir efetivamente o tempo, né? O tempo nosso a gente vai medir com dias, meses, anos, horas, né? Em muitos aspectos a gente pode medir o nosso tempo, mas na física esse tempo ele pode ser medido através da entropia, à medida que aquela matéria, aquele ambiente fechado, aquele ambiente ele vai se sofrendo ao longo do tempo essa desordem, né? Nós temos até aqui um slide para mostrar para os irmãos, para fazer aqui uma diferença entre a entropia baixa, que aqui está tudo ordenado, está vendo as bolinhas estão todas direcionadas, e uma alta entropia, que tudo está desorganizado. Então a física ela consegue medir o tempo dessa forma, que ela sabe que essa entropia baixa vai caminhar para uma entropia alta e vai começar a se desordenar. E aí nós vamos ver esse processo entrópico, que é essa degradação ao longo do tempo. Nós demos até alguns exemplos algumas vezes, e um exemplo que é bem de fácil compreensão é: eu coloco uma energia, por exemplo, para pentear o cabelo. Então eu despejo de uma energia, penteo o cabelo, e ao longo do dia o cabelo vai se despenteando. Por quê? Porque a entropia está sendo agida, né? E ali está agindo e o cabelo vai se atrapalhando, vai se perdendo aquela energia que eu coloquei para pentear o cabelo. Então, se eu quiser desfazer esse processo entrópico, eu tenho que ir lá pegar a escova de cabelo e pentear o cabelo de novo. Ou seja, eu precisar requerer uma energia para pentear o cabelo de novo. E esse processo, ao contrário, que é eu pegar uma energia e reorganizar, é chamado de entropia negativa, né? Que eu estou reordenando as coisas. Então, o cabelo estava todo atrapalhado, eu peguei a minha energia, fui lá e penteei, então fiz o processo ao contrário, que é a entropia negativa. E quando eu saio daqui para lá, é o processo entrópico comum. Quando eu coloco uma energia para sair de lá para cá, aí é uma entropia negativa, eu estou organizando aquilo que estava desorganizado. E nós vamos ver no nosso dia a dia. Por exemplo, a água está aqui no estado líquido. Eu quero transformar ela em gelo, que é o estado sólido. Então, a entropia vai diminuir, porque eu vou pegar a água que está em líquido, as moléculas que estão mais desordenadas, vou precisar de uma energia, vou precisar botar ela na geladeira para gelar, para gerar ali o gelo, e aí vai gerar uma entropia negativa, ou seja, vou fazer o gelo. Mas se eu deixar esse gelo aqui parado, o que vai acontecer com ele? Ao longo do tempo a entropia vai agir nele, ele vai derreter, se tiver sol ele vai evaporar, então você vai passar por processos entrópicos que vai tornando cada vez mais desordenado. Então isso é entropia. Muito bem, né? Então a gente pode dizer que em vários aspectos, se não todos, essa entropia, muitas vezes ela é irreversível, né? A gente pode dizer assim? Sim, a entropia, de forma natural, Certo. num circuito fechado, num ambiente fechado, ela é irreversível. Então, por exemplo, se eu colocar um gelo aqui, eu gastei uma energia para formar aquele gelo. E agora eu não vou gastar mais energia nenhuma. Vai ficar o gelo aqui. Então, o tempo vai fazer o seguinte, com que esse gelo vai derretendo e vai gerar o líquido. Então, se ele deixar aqui parado, esse líquido nunca mais vai voltar a ser gelo. Porque não tem energia para fazer o processo entrópico reversível, né? E se eu medir direitinho, se eu pegar a quantidade de gelo que eu tinha, transformei em água, e se eu gelar de novo, eu vou perder energia nesse aspecto. Então, possivelmente, eu vou perder alguns mililitros, pouquinha coisa deve perder ao longo do tempo. Então, você nunca vai conseguir voltar ao estado inicial totalmente, assim. É um processo entrópico. Muitas das vezes é irreversível, e para você reverter em alguma parte, a energia também é muito grande. Muito bem, né? E professor Alonso, quais são os recursos, né? Que maneiras nós poderíamos fazer uso para poder impedir, proteger ou retardar essa entropia que o professor Tiago ilustrou aqui? Eu acho que o primeiro ponto é que a entropia é natural e toda obra criadora está sujeita a ela. É impossível impedir a entropia.
Agora você pode retardar. Eu acho que esse que é o ponto. A Terra está sujeita à entropia, o ser humano, o envelhecimento natural, a degradação natural, ela faz parte desse processo entrópico. E um ponto assim que a gente vê é que existem projetos que eles têm que prevenir a entropia, têm que prevenir a degradação de determinadas peças, componentes. E aí são vários os recursos para aumentar a vida útil de uma peça, a gente poderia assim dizer. E entre eles tem os tratamentos superficiais, entre eles a pintura, cromagem, galvanização, tratamento térmico superficial, são vários. Mas eu acho que o mais simples que a gente poderia citar aqui seria uma madeira. A madeira, naturalmente, para algum uso, ela está sujeita a um processo entrópico. Ela vai se degradar, vai chegar um momento, a chuva vai bater, as intempéries vão bater, ela vai apodrecer e você não serve mais, você não consegue voltar a madeira apodrecida a uma madeira nova. Ela, em um determinado momento, ela já não é mais útil. E para aumentar a vida útil da madeira, um aspecto que se tem é um tratamento de verniz. Então lixa a madeira e aplica uma película com um processo bem determinado, com tempo de secagem, tudo verniz certo para a condição de intempérie certa. E aí depois desse tratamento de verniz, você vai prolongar a utilidade daquela madeira, você prolonga a vida útil da madeira. Então, são inúmeros recursos que se tem para diminuir o efeito da entropia em projetos mecânicos, em projetos Sim. dos mais variados. Muito bem, né? Eu acho que até quando a gente traz isso, por exemplo, a outros aspectos, até do nosso cotidiano, eu trouxe alguns exemplos muito bons. A gente fala, por exemplo, de alimentos, né? Nós temos formas também bem interessantes de conservar, né? Assim, na verdade, retardar esse processo de deterioração, né? Então, você tem ali vários fatores que vão contribuir para essa aceleração, né, de deterioração dos alimentos, como a temperatura, às vezes a umidade, se ele está muito suscetível à presença de micro-organismos, né, que vão agir e vão acabar estragando aqueles alimentos. Então, hoje você tem vários tipos, né? E desde a antiguidade, acho que desde os tempos bíblicos, a Bíblia não vai falar claramente a respeito de conservação, técnicas de conservação de alimentos, mas quando nós lemos a Bíblia, nós pressupomos que eles faziam uso desses recursos, né? Ou, por exemplo, quando ali José, ele interpreta o sonho de Faraó, houve os primeiros 7 anos de bonança, em que eles estocaram o máximo de coisas possíveis, vários alimentos possíveis ali, porque haveria depois 7 anos de seca. Então, por certo, eles usaram técnicas de conservação de alimentos para que eles pudessem estar abastecidos, né? Estarem abastecidos com vários tipos de alimentos ali. A gente tem salgamento de alimentos, né? Hoje a gente tem a tecnologia, é possível congelar alimentos, você tem técnicas a vácuo, né? Você tem diversos artifícios, né? Mas é interessante que todos esses aspectos que nós trouxemos, o pastor Alonso trouxe, alguns que eu citei aqui, de uma certa forma, a gente acaba aplicando isso para a nossa vida espiritual, né? E é que eu queria chamar aqui o pastor Saúde, Marcos Saúde, para falar desse aspecto, né? Que, vamos usar o termo aqui, entropia espiritual, né? O que seria, digamos, essa entropia espiritual na vida do homem? A entropia, ela é exatamente essa tendência à desordem, né? E isso também pode acontecer no aspecto de vida espiritual. Eu vou até fazer aqui uma recapitulação. Desde quando Deus, na criação, Deus ele formou o homem para o homem ser um ser imortal, eterno, viver, né, na eternidade com o Senhor, enfim. E aí, o que acontece? O homem, ele houve a queda espiritual, né? Então, todas as vezes que há esse afastamento da intimidade, comunhão com Deus, houve essa tendência do homem em sair daquilo que é o projeto de Deus. Deus sempre teve um projeto de vida eterna, né? Porque o homem, a alma, né, que está
em nós, ela é imortal. E o desejo de Deus é que o homem viva, né? Tenha um rumo para a sua alma, que é a eternidade. E todas as vezes que o homem se afastou deste projeto, né, houve esse esfriamento, essa queda, né? Ou seja, a saída desse projeto, desse rumo que o Senhor tem para todos nós. Então, lá no início, o homem pecou, né? Entrou em desobediência. E aí a gente vai vendo, né, na sequência, em todo o Velho Testamento, que a humanidade, né, os homens, eles passaram por processos assim, foram se afastando do Senhor. Deus, ele manda um remédio, que é o dilúvio. Agora vamos começar do zero, né? Então aí o projeto estava com Noé. Só que acontece, passa-se o tempo, novamente os homens vão adorando outros deuses, cometendo atos que não agradavam ao Senhor, né? Passa-se o tempo, Deus levanta uma nação para proclamar ao mundo, com a missão de dizer ao mundo que há um Deus vivo, há um Deus salvador, né? Passa-se o tempo, essa nação em alguns momentos falha, né? Permitem que entrem práticas, né, de outras nações dentro dela, enfim. Deus manda profetas e essa nação, que é a nação de Israel, ela muitas vezes deixa de ouvir os profetas. Há até um texto, um livro todo lamentando, né, que é o livro de Lamentações de Jeremias, lamentando essa situação de Israel, né? Então mataram os profetas. Matar os profetas significa matar a profecia, né? Deixar de lado aquilo de mais importante que o Senhor tinha, que era o profético, era o projeto de Deus de salvação. Deus então envia o seu Filho, Amém. Jesus, né? Que vem ao mundo, cumpre toda a sua missão, foi obediente até morte de cruz, e aí Deus então envia o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo é esse agente de conservação do projeto de Deus na nossa vida. Estabelece-se agora o início do tempo da graça, que é o que nós vivemos, né? Então, assim, todo o segredo para nós não entrarmos nessa entropia espiritual, não cairmos, né, nesse processo de queda espiritual, é exatamente termos a comunhão com o Senhor através do seu Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que revela que Jesus está vivo. É o Espírito Santo que Amém. opera dentro de nós transformação de vida. Então, o Espírito Santo é esse agente conservador, né, que opera desta forma. Porém, há que se considerar também que a própria palavra, nas cartas, capítulo 2 e 3 de Apocalipse, nós temos estudado também na Escola Bíblica Dominical, nos traz muitos alertas, né, mostrando que em muitos tempos da igreja, e até neste último momento que estamos vivendo hoje, que é o limiar da volta de Jesus, né, o momento em que aguardamos, né, o último tempo da igreja, tempo do breve, há um grupo, né, uma igreja que ela está morna, que ela está indefinida, ela não é fria e não é quente, né? Ou seja, ela é indefinida, né? Por causa disso o Senhor fala assim, vomitar-te-ei da minha boca. Então há um conselho, né, de que compres ouro provado no fogo, ou seja, busque novamente a comunhão com o Espírito Santo, renove, busque ao Senhor, porque nós não temos outra saída que não seja guardar na nossa vida a bênção do Espírito Santo e a comunhão, que é o que faz com que a entropia espiritual não haja e nós não venhamos a entrar na queda, né? Mas pelo contrário, através da operação do Espírito Santo, nós tenhamos a certeza da salvação e naquele grande dia, quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, estaremos com o Senhor na eternidade. Muito bom. Aí você vê que a gente, dentro da fala do pastor Marcos, vê no processo de queda do homem ao longo do tempo, você vê que o que aconteceu com Adão? Ele abandonou aquilo que era a conservação. Uhum. Eu só dei uma palavra a ele, olha, você pode comer de todos os frutos, mas da árvore do conhecimento do mal, você não come, porque senão você vai morrer.
Então, enquanto ele estava debaixo da palavra do Senhor, ele estava conservado, ou seja, a entropia não agia na vida dele. Muito Ou bom. seja, ele não conhecia a morte. Sim. Então, o que estava conservando? A obediência à palavra de Deus. Aí ele se afasta da energia que o conservava, que é a palavra de Deus. Ele se afasta disso e aí ele começa a sofrer com o processo entrópico. Agora ele vai morrer, ele vai ter que lavrar a terra, ele vai surgir várias coisas. E você vai ver nesse período pré-diluviano também, você vai ver que Deus, ele faz isso novamente sobre um aspecto menor. A palavra diz assim, olha, chegando lá pertinho de Noé, a palavra fala assim, olha, não vai mais o meu espírito contender contra o homem, para que vivas. Os dias do homem vai ser 120 anos. Ou seja, antes disso você vai ver pessoas que viviam 900 anos. Por quê? Porque o espírito ali do Senhor, ele fazia com que a vida fosse conservada, a vida humana mesmo fosse conservada, para que a palavra fosse passada de geração em geração. Então ele tirou o espírito, agora o homem passa a viver um pouco menos de tempo, bastante menos, né? Porque Bem menos, né? bem menos, porque de 900 para 110, 120. Verdade. Então você vê que o agente ali que estava conservando era o poder da palavra de Deus, o poder do Espírito Santo. Muito bom. E hoje a gente vive isso. Aquele que conserva a nossa vida é o Espírito Santo. É isso mesmo. Se nós nos afastarmos disso, nós vamos estar num processo entrópico espiritual, ou seja, vamos cair naquilo que o cristianismo está vivendo, que tudo aquilo que não tem valor na eternidade. O Espírito Santo, ele age exatamente para que tenhamos uma mente firme no Senhor, né? Então, a mente, ou seja, o cabeça, que Jesus seja o cabeça, que Ele que venha governar sobre a nossa vida, né? Então, há um texto, Isaías capítulo 26, no verso 3, que diz: Tu conservarás em paz aquele Bom, hein? cuja mente está firme em ti. Então, há que se considerar em termos a mente firme no Senhor, né? Entregarmos nossa vida para que Ele nos governe todas as coisas, para que Ele esteja à frente e que a nossa mente esteja sempre voltada a buscar esse agente conservador que é o Espírito Santo. Maravilha. E interessante sobre o governo, né? Que, falando sobre a mente firme, o governo do Senhor, há um aspecto especial dessa obra, que a nossa batalha diária é para que o Espírito Santo possa estar governando cada igreja, cada decisão. E há um texto em Cantares que diz assim: como unguento derramado é o teu nome. O unguento, ele preserva o corpo. Aleluia. O unguento, ele sustenta o corpo. E há um povo, há uma igreja que tem se mantido fiel ao Espírito Santo, porque o unguento está sendo derramado. Pela ação do Espírito Santo, ela está sendo preservada em um mundo que a entropia tem dominado muitos aspectos da sociedade. Há estudos sobre entropia social, há estudos dos mais variados aspectos da entropia. Mas é muito especial como o corpo de Cristo, ele tem sido preservado. Um outro aspecto é quando você vê quem pode organizar a vida do homem. O Espírito Santo é o único que pode organizar a vida do homem. Por isso é tão destacado a necessidade do batismo com o Espírito Santo, da experiência com os dons espirituais, da comunhão. Esse valor é precioso para nós. Nós não podemos nos afastar do Pentecostes. O Pentecostes é uma realidade hoje. O Espírito Santo está sendo derramado, o unguento está sendo derramado. E se há algo que vai diferenciar a igreja que vai ser arrebatada da igreja que não vai ser arrebatada, nós vemos, claro, é muito comum várias mensagens sobre as 10 virgens. Aquelas que tinham o azeite, as 5 que tinham azeite entraram para as bodas, entraram para a festa. As 5 que não tinham azeite não entraram. Todas sabiam que o noivo viria, todas estavam esperando o noivo, todas queriam entrar para a festa, mas só aquelas que tinham azeite, a candeia acesa, elas entraram para a festa. Essa é a bênção do Senhor. O Espírito Santo está sendo derramado. É hora de buscar o Espírito Santo, porque tudo o que nós queremos é no grande dia participar das bodas do Cordeiro na eternidade. E o convite, né? O convite do Senhor para esse ano é exatamente esse, ó. O pastor Alonso falou sobre a entropia social, essa desordem que nós temos aí no mundo atual, né? E o convite do Senhor para esse ano é qual? Fugir. É fugir disso. Uhum. Fugir disso para quê? Para salvar a vida, ou seja, a vida é só na presença do Espírito Santo.
Então, quando você foge dessa entropia e vem para a presença do Senhor, você está salvando a sua vida, né? Muito bom. E aí, serei como a tamareira no deserto, ou seja, você vai viver do milagre de Deus. Tá? É fugir disso. Nós estamos vendo vários estudos nesse aspecto, exatamente para atender esse conselho do Senhor. Olha, precisamos fugir. Fugir o quê? Fugir da morte. Como é que foge da morte? Vem para a vida. Fugir do pecado, vem para a santificação do Espírito. Ó, fugir daquilo que é a palavra da razão, da teologia. Foge para onde? Para a palavra revelada. Muito bom. Foge para dentro do batismo com o Espírito Santo, da ação dos dons. Aí você foge de toda essa entropia que existe. A gente pode dizer assim, toda essa entropia religiosa, a desordem, aquilo que está desorganizado, para aquilo que está organizado pelo Espírito. Muito É bom. o Muito Espírito bom. que organiza todas as coisas. Interessante que a tamareira, ela conserva suas folhas verdes, né? Ela continua produzindo frutos exatamente por um segredo que ela alcança a água, né, na profundidade, Sim. né? Então, buscar a comunhão e as bênçãos do Espírito Santo na profundidade, buscando ao Senhor, colocando em primeiro lugar o reino de Deus, né? Muito bom, né? Glória a Jesus por isso. Bom, nós estamos chegando ao final, né? O nosso tempo é avançado. Poderíamos ainda falar várias outras coisas aqui. É um assunto difícil de ser esgotado, mas a gente precisa de encerrar, infelizmente. Quero agradecer aqui a participação do professor Marcos Saúde, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Professor Alonso, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Até uma próxima oportunidade. Amém. É breve, né? Isso, amém. Pode ser o pastor Tiago. Pai do Senhor, Deus abençoe. Muito bem. Só para a gente poder finalizar aqui com aqueles que estão nos acompanhando, o texto da palavra é Mateus 9:17. O Senhor Jesus ensinando: nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Na verdade, o que nós conversamos aqui hoje, nesse episódio, foi sobre a conservação da bênção do Senhor na nossa vida. A palavra de Deus, o Espírito Santo. Para isso, nós precisamos sermos como odres novos. Temos uma vida transformada, temos uma vida nova diante do Senhor. Não mais vivemos nós, mas quem vive em nós é o Senhor Jesus Cristo. E a bênção do Espírito Santo, ela precisa, sim, de fato, estar conservada na nossa vida, para que possamos ouvir a voz do Senhor, para que possamos desfrutar de grandes experiências na presença do nosso Deus. Até o nosso próximo episódio. A todos, a paz do Senhor Jesus.